esfriou. Então, a Bíblia diz que a Eva foi seduzida pela serpente e ela então resolveu escolher comer do fruto que Deus havia dito para não comer. Por sua vez, a Eva, ela convence Adão também a comer daquele fruto, e quando Adão come do fruto, os seus olhos se abrem, ele percebe que está nu, porque até então ele não havia percebido que andava nu, e ele fica com medo. E automaticamente a morte se instalou no corpo de Adão, no corpo humano. E Deus aparecia toda tarde para conversar com o homem no jardim. E Deus então de tarde apareceu e chamou por Adão: Adão, aonde é que você está? Como se Deus não soubesse, Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus pergunta: aonde que você está? E aí Adão estava escondido atrás da moita. Adão estava com medo, Adão estava assustado porque estava nu. Mas de repente Adão se apresenta e diz: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui atrás dessa árvore, atrás dessa moita, desse mato. E o Senhor disse: mas por que você está aí escondido? E ele diz: porque eu estou nu, eu estou pelado, eu estou sem roupa. E o Senhor então perguntou: mas como que você sabe que você está sem roupa? Como que você sabe que você está nu? E Adão então disse que ele, a mulher que Deus havia dado ele, havia feito ele comer do fruto. E por causa da desobediência de Adão, a Bíblia diz que o pecado, e o pecado é a desobediência, o pecado é a escolha errada, o pecado é estar na contramão das determinações, dos conselhos, dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus. Então, todas as vezes que nós caminhamos na contramão de Deus, na contramão do ensinamento, na contramão do mandamento, na contramão da palavra, nós estamos pecando, desobedecendo. E o pecado gera morte. O pecado gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nosso irmão José Ricardo, seja bem-vindo, irmão José Ricardo, a graça e a paz do nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, meus queridos, quando Adão ele peca, o pecado então entra no seu corpo, a morte entra no seu corpo pelo pecado, e o homem então ele é destituído, ele perde a comunhão. Ele é expulso do jardim e o seu corpo começa a envelhecer. Seu corpo começa a adoecer, porque ele não envelhecia e ele não adoecia. Mas depois da entrada do pecado no corpo, ele passou a envelhecer e, consequentemente, adoecer e, consequentemente, deixar de existir, de morrer. Ele morre. E me diz qual é o maior medo. Me diz qual é o maior desafio de todo ser. É vencer a morte. Porque a morte é o fim. Quando ela chega, ela não escolhe idade, não escolhe cidade, não escolhe família. Ela não escolhe condição financeira, ela não escolhe beleza, ela não escolhe status. Ela chega e pronto. E aí, ao longo da vida, ao longo do tempo, todos os homens pecaram. Todos. Eu, você, Noé, Caim, Abraão, Davi. E ao longo da história, os homens vêm falhando, vêm pecando, vêm fraquejando.
E aí Deus então olha para a terra e ele não vê um justo sequer. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, você que está me ouvindo. Não se considere melhor do que ninguém. Tem muita gente achando que é melhor do que alguém. Tem pessoas que estão achando que é melhor do que o outro. Porque ele encontrou Jesus, porque Jesus encontrou ele. Porque ele teve uma experiência com Deus e aí ele se sente melhor do que o outro. Porque ele acha que não erra, porque ele acha que não peca. Quem é que não peca? Levanta a mão para mentir aí. Porque nós só erramos diferente. Nós só pecamos diferente. Talvez você não rouba, mas talvez o seu problema seja mentir. Talvez o meu problema não seja inveja, mas seja avareza. Talvez o seu problema não seja a escravidão ou a dependência dos vícios, mas talvez você goste de falar da vida dos outros. Você é um fofoqueiro. Então você peca também. A gente peca no agir, a gente peca no falar e peca no pensar. Então, o que nos purifica e o que nos santifica é a graça pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós estamos todos os dias buscando nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, a amadurecer, a crescer na graça e no conhecimento e na fé do Filho de Deus. Você também não é pior do que ninguém. Porque quando você se considera melhor, você perde a humildade. Quando você se considera pior, você se perde a humildade. Nós temos que estar no centro, aonde Deus está, aonde Cristo está. Porque em Cristo há perdão, em Cristo há santificação, em Cristo há regeneração, em Cristo há fortalecimento, em Cristo há vitória. Um abraço ao meu pastor amado, pastor Edilson Santos. Prazer, pastor Edilson, tê-lo conosco. Pastor Edilson também foi um dos meus mentores, dos meus mestres. Pastor da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Forte abraço para sua amada esposa, irmã Vitória, seus filhos, nosso irmão Lucas. Deus abençoe, pastor Samuel, toda a família aí da Assembleia de Deus. São Pedro da Aldeia, próximo ali à cidade de Cabo Frio. Um abraço para você, meu pastorzão. Nossa irmã Vera Lúcia também está conosco. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, meu querido, Adão, então, ele peca, ele, com a sua desobediência à morte, então, nos atinge, e ao longo de todo o tempo, de toda a geração, de todo o período histórico da humanidade, o homem então está caído, destituído, separado, morto em si mesmo. Paulo, ele vai escrever na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, no verso de número 1, ele vai dizer, nós estávamos mortos. E aí ele se inclui, ele diz, nós estávamos mortos. Aonde? Nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mortos por dentro, mortos na carne, enfermos na carne e mortos espiritualmente, condenados à morte. Mas aí, esse primeiro Adão que foi criado perfeito, porque o primeiro Adão foi criado perfeito, sem pecado, ele foi testado, ele foi provado e ele foi reprovado. Ok? O primeiro Adão criado à imagem e semelhança de Deus, criado perfeito, colocado no jardim das delícias, foi tentado, foi provado e foi reprovado. E essa reprovação, essa desobediência de Adão nos acarretou esse prejuízo, essa morte. Mas Deus então olhou para a terra
e não encontrou um justos nenhum, e ele então envia Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele envia Jesus, o Espírito Santo vem e cobre Maria, e gera em Maria Jesus, o nosso Salvador, e ele desce. João capítulo 1, verso de número 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso de número 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus se materializou, se encarnou, vestiu uma roupagem humana, um corpo de carne e desceu até essa terra para poder nos salvar. Aleluia! Será que você pode dizer aleluia? Será que você pode dar um glória a Deus aí agora? E aí Jesus, à semelhança de Adão, ele é criado perfeito, sem mácula, sem pecado. Porque, como disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe e em pecado eu fui gerado. Ou seja, todos os seres humanos foram gerados e concebidos em pecado, mas Jesus não. Jesus foi criado perfeito, perfeitamente, gerado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas ao contrário de Adão, Jesus Cristo viveu aqui entre nós e ele trouxe até nós o evangelho do céu, o evangelho do reino do céu, o evangelho do reino. E aqui Jesus Cristo foi tentado e foi provado à semelhança do primeiro Adão e à semelhança de todos os outros homens, porque diz a Bíblia que Adão foi tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. E Jesus Cristo, à semelhança de Adão, também foi tentado e provado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Mas ao contrário do primeiro Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele foi tentado, ele foi provado, mas ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Porque diz Pedro que não se achou dolo, não se achou pecado, não se achou mentira, não se achou ignomínia, não se achou defeito, porque ele era um cordeiro imaculado de Deus, sem mancha. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Nosso irmão apóstolo Arthur Soares, de Moçambique, se não me falha a memória, pastor, um abraço, Deus abençoe você. Nossa irmã Dora também, Dora Alize, acaba de entrar, amém, minha irmã, a graça e a paz, seja bem-vinda. Oh, maravilha, muita gente entrando aí, Deus te abençoe, nós já estamos concluindo. Então Jesus, a semelhança de Adão, foi criado perfeito. A semelhança de Adão, ele foi tentado e provado. Mas ao contrário do primeiro Adão, que foi reprovado e desobedeceu, Jesus, ele foi aprovado, ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz, diz as Escrituras. Então, o que eu vejo, o que eu entendo desta salvação?
Jesus é aquele que traz uma salvação instantânea. Por que eu digo salvação instantânea? Porque quando você confessa, você crê, essa salvação ela acontece no seu interior na forma de um novo nascimento. Porque o seu espírito recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo ele te regenera, ele te vivifica no seu interior. E o seu espírito é vivificado, regenerado em Cristo Jesus. Então ela é uma salvação instantânea, aquele que crê será salvo. Ela também é uma salvação cotidiana, ela é uma salvação diária. Jesus, ele veio nos salvar também diariamente no nosso cotidiano, nas nossas batalhas, nas nossas circunstâncias da vida, ele vai nos salvando. E quantas vezes ele já não me salvou? E quantas vezes ele já não te salvou no dia a dia? Então ele vai nos salvando, vai nos livrando. Mas o principal, o primordial, o essencial, o indispensável é a salvação eterna. Essa é a maior de todas. Ela começa aqui, nessa salvação interior, nessa salvação cotidiana, mas ela culmina na salvação eterna. E como que será essa salvação? Jesus, ele vai até a cruz perfeito, imaculado, se entrega, ele se doa, porque ele diz, ninguém tira a minha vida, eu que dou a minha vida. E lá na cruz do Calvário, sabe como que eu vejo a cruz do Calvário? Para dar um exemplo, eu vejo como uma ratoeira. A cruz é a ratoeira. Jesus é o queijo. E o rato é o pecado. É o diabo. É a maldade. É a morte. Isso é o rato. Aí Jesus está lá na cruz do Calvário. Ele é o queijo. Ele é o queijo da ratoeira, e o rato é atraído, então, até a ratoeira, através do queijo, achando que poderia matar Jesus, achando que poderia destruir Jesus, como ele destruiu Adão, como ele destruiu a todos os outros homens. Mas quando ele vem até a ratoeira, quando a morte vem na cruz do Calvário, quando o pecado vem na cruz do Calvário, quando as maldições vêm até a cruz do Calvário, quando as enfermidades vêm até a cruz do Calvário, ele é preso pela cruz. E ele é assassinado, ele é morto. Jesus, ele atrai para si a morte, ele atrai para si o inimigo, ele atrai para si as doenças, ele atrai para si as maldições e ele mata com ele. Estava tudo nele, tudo estava sobre ele, ao ponto dele clamar, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque toda maldição, todo pecado, toda ignomínia, toda morte estava sobre ele. E aí Jesus então mata com ele, na sua carne, no seu corpo, ele mata o pecado, ele mata o diabo, ele mata a morte, ele leva consigo para a sepultura. Ele entrega o seu espírito na cruz do Calvário, ele diz, teletestai, está quitado, está pago a dívida de todos os homens. A dívida que foi feita em Adão no jardim do Éden, a dívida que foi feita, ele paga. Ele quita essa dívida quando ele se dá, quando ele morre, quando ele se entrega na cruz do Calvário. Então diz a Bíblia que Jesus morre, mas que ao terceiro dia, pelo poder do Espírito do Senhor,
ele é ressuscitado. No terceiro dia, quando o inimigo, quando a morte, quando Satanás, os demônios, as doenças pensavam que haviam destruído o Mestre, haviam acabado com o Senhor, mas eles não têm o poder de acabar com o dono da vida. Eles não têm o poder de destruir o Criador de todas as coisas, porque Ele é aquele que dá a vida e tira a vida. Ele é aquele que faz a ferida e cura a ferida. Ele é aquele que exalta e Ele é aquele que abate. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu vou terminar, vou concluir. Eu quero chamar a sua atenção porque quando o Pai ressuscita Jesus no poder do Espírito Santo ao terceiro dia dentre os mortos, Jesus não ressuscita com o mesmo corpo. Ele morre, ele é crucificado com corpo carnal, com corpo animal, com corpo mortal. Mas quando ele é levantado da morte, da sepultura, ele ressuscita com um corpo celestial. Ele ressuscita com um corpo espiritual. Ele ressuscita com um corpo espiritual e celestial. E esse é o grande mistério. Essa é a grande vitória, meu amado irmão, minha amada irmã, você que parou para ouvir essa palavra, que tirou um tempo essa manhã para receber essa ministração que não é minha, ela é do Senhor, ela é do Espírito para o nosso coração. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com um corpo celestial e espiritual. E é isso que vai acontecer na vida de todo aquele que nele crê. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Será que você pode adorar o Senhor? Essa é a nossa vitória, igreja. Esse é o nosso triunfo. Essa é a nossa grande conquista. A vida. Porque aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus não morrerá, ele viverá para sempre, você não morrerá. Pastor, mas aqueles que morreram, aqueles que foram sepultados, a Bíblia diz que quando Cristo, nosso Senhor, voltar, e ele está voltando, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz em João, no capítulo de número 14, no verso de número 1 em diante, ele diz, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus, na casa do meu Pai tem muita morada, eu estou indo preparar lugar para vocês, e quando essa morada estiver pronta, eu regressarei para buscá-los, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Atos capítulo 1, verso de número 11, quando Jesus estava sendo levado acima para os céus, os anjos olharam para os discípulos e apóstolos e disseram, porque vocês olham para cima, atônitos, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, é o mesmo Jesus que do céu irá descer. A Bíblia diz em Hebreus 9, 28, que Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. A Bíblia diz em Hebreus 10, 37, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Está vendo tudo isso que está acontecendo na nação, no mundo? Terremotos, a formação de um só governo, de uma só moeda, implantação de sinais, de cartões, de chips na pele, o esfriamento do amor, a falta de misericórdia, tudo isso, essa crise causada pelas manifestações em busca de uma condição melhor, e a Bíblia diz que vai chegar um tempo que todo mundo vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar.
Então se prepare, igreja do Senhor, porque ele virá como um ladrão na noite. E quando ele voltar, diz a Bíblia, e aí eu vou concluir. Vou voltar lá em 1 Coríntios. Nosso amado pastor Marco Túlio, meu amigo, forte abraço, meu irmão. Graça e paz da parte do Eterno. Eu vou concluir nesta manhã o nosso Café com Jesus, voltando lá no texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no verso, deixa eu conferir aqui, 52. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e seremos transformados. Pois convém que o corruptível se revista de incorruptibilidade, que o mortal se revista de imortalidade. Então sabe o que isso significa? Que na volta de Jesus, quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado por um corpo espiritual, por um corpo celestial, por um corpo imortal, por um corpo incorruptível. Aquele que estiver morto vai ressuscitar também com um corpo espiritual, imortal, celestial e incorruptível. Esta é a nossa salvação. Isto é o que Cristo reservou para cada um de nós. E aí sim, Ele nos levará para um novo lugar, para um novo reino. E esse reino será um reino de justiça. Você está cansado de injustiça aqui? Você está cansado de miséria? Você está cansado de fome, tristeza, angústia, lutas? A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá morte, lá não haverá angústia. As nossas lágrimas serão enxugadas e nós viveremos ao lado do Senhor um reino, uma vida eterna. 100 anos dessa terra, isso não é nada. 80 anos dessa terra, isso é uma mixaria, porque o que nos aguarda é vida para sempre, e vida com qualidade, vida com alegria, vida com paz, vida com presença divina. Meu amado, que Deus em Cristo abençoe a tua vida e que esta salvação, que a salvação da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, ela prevaleça sobre a tua vida. Que essa seja a nossa busca e seja a nossa glória no Senhor, o nosso Salvador. Eu deixo essa palavra para você nesse sábado de hoje. Nós temos o maior tesouro que dinheiro nenhum pode comprar. Talvez você não tenha muitos bens, talvez você more numa casa humilde, talvez você não tenha um carro, talvez você esteja passando por um momento de crise na sua história. Mas saiba de uma coisa, você é um dos seres mais ricos que habita a face dessa terra, porque você tem o maior tesouro, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é a vida que habita dentro do seu interior. Que Deus abençoe você tremendamente. Nosso irmão Ademar também acaba de entrar. Aleluia. Amém, pastor Marco Túlio. Tremendo. Nosso Deus é tremendo. Sua palavra é tremenda. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Que esse café possa ter alimentado sua alma. Não apenas o café material, mas o café espiritual. Eu vou ficando por aqui. Eu sou seu irmão e amigo, pastor Kleber Fonseca, ministro do Evangelho do Reino, segundo a vontade, a soberana vontade de Deus. Fique na paz. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Esse é o Café com Jesus.